que acabaram caindo no rio depois da embarcação que eles estavam virar. Ontem a gente falava em cerca de 12 paraguaios que estavam nessa embarcação, mas a informação mudou. O primeiro adolescente que foi resgatado mudou algumas vezes de versão e a atualização da Armada Paraguaia é de que tinham 8 paraguaios que estavam nessa embarcação irregular que naufragou aí na noite de segunda-feira no Rio Paraná, aqui na fronteira, portanto. Segundo informações aí das autoridades paraguaias, 4 pessoas ainda são consideradas desaparecidas. Acompanhe os desdobramentos dessa história no VT que eu mesmo preparei aí pra gente. Já são quase 24 horas de buscas. Todos os homens que estavam no bote são paraguaios. Como a Ponte da Amizade está fechada aos estrangeiros por causa das medidas de isolamento, eles tentavam chegar ao Brasil pelo Rio Paraná. A embarcação era irregular e nenhum dos homens fazia uso de coletes salva-vidas. Polícia Federal Brasileira, Marinha e o Corpo de Bombeiros auxiliam as autoridades paraguaias nas buscas pelo Rio Paraná. Um adolescente que estava dentro do bote foi quem chamou por socorro ao conseguir chegar à margem do rio. Ele contou que o grupo é formado por estivadores que buscam trabalho em barcos de Foz do Iguaçu. A imprensa paraguaia chegou a noticiar que uma embarcação da Polícia Federal do Brasil poderia ter batido contra o bote que naufragou. Mas, segundo o Núcleo Especial da Polícia Marítima da PF, todas as unidades de patrulhamento da corporação estavam atracadas no momento do acidente. E ao receber essa informação também, nós recebemos assim o que a gente considera uma notícia falsa, ou seja, que uma embarcação da Polícia Federal teria, né, abalroado, né, essa embarcação de origem paraguaia, né, que estava transitando pelo Rio Paraná. Bom, contudo, nós fizemos as nossas apurações, as nossas equipes, né, ontem, no caso, nesse horário, elas estavam atuando por terra, as embarcações estavam na nossa base aqui no nosso flutuante e não participaram de nenhum evento nesse horário e nesse local. Desde o início das medidas restritivas, aumentou o número de pessoas apreendidas no Rio Paraná, tentando atravessar ilegalmente entre os dois países. Com a Ponte da Amizade fechada, grupos têm se arriscado no rio, que está cerca de 10 metros abaixo do nível normal, devido à estiagem. Agora, 7 horas e 22 minutos. Muito obrigada pela sua companhia. E olha, algumas considerações importantes sobre esse caso. Desde que começou a pandemia do coronavírus, aumentou e muito o número de pessoas que estão sendo apreendidas ali no Rio Paraná, como é o caso dessa embarcação que estava passando de forma irregular. A gente viu aqui, inclusive no Primeira Hora, reportagens exclusivas feitas pela nossa equipe aqui de Foz do Iguaçu, exatamente sobre isso. Pessoas que acham, inclusive, que o nível do rio está mais baixo e que por isso é mais fácil atravessar ilegalmente ali pelo Rio Paraná. A gente teve aí uma imagem muito simbólica e também de uma pessoa que estava usando a câmara de ar de um caminhão como boia, achando que poderia atravessar o Rio Paraná. Essa é mais uma prova de que não se brinca com rios, não se brinca com esse tipo de situação. Essas pessoas, provavelmente, esses estivadores que estavam aqui trabalhando no Brasil e que são de origem paraguaia, provavelmente eles já tinham atravessado o rio outras vezes. Mas você pode ter sorte numa vez, mas você pode ter muito azar na segunda vez. A gente pede para as pessoas terem consciência e, inclusive, não entrarem no rio. Não é porque a fronteira está fechada que a gente não pode dar um jeito de mudar a situação. Se você não consegue voltar para casa, sempre vai ter alguém aí disposto a te dar uma mão, a te dar uma força, a te ajudar. Peça ajuda, não faça coisa errada, porque infelizmente a situação pode ser bastante trágica.